Olá, amigos, clientes, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio do Ajude Mais. Ajude Mais, a gente quer aqui ajudar mais o cliente, as pessoas que estão procurando casa para comprar, para alugar, a desvendar como funciona o mercado imobiliário. E hoje o nosso tema é como escolher bem um imóvel para comprar. Como escolher bem? Existem algumas características de imóvel ou mesmo coisas que acontecem que eu vou dar algumas dicas para você poder escolher melhor esse imóvel. Tá? Eu já dei uma dica de como comprar bem e agora eu estou dando uma dica de como escolher bem um imóvel. Então vamos lá. Faça uma relação do que você precisa que tenha nesse imóvel. Por que faça uma relação do que você precisa que tenha nesse imóvel? Existem algumas coisas que a gente precisa demais. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, vamos supor que eu vou comprar uma casa e eu preciso no mínimo 3 dormitórios. Por quê? Eu tenho uma menina, um menino e nós, o casal. Então precisamos de 3 dormitórios, ok? Precisamos de sala, cozinha, banheiro. E muitas das vezes a gente pensa só em ter um banheiro, mas se você vê o benefício de ter 2, você colocaria na sua lista, ok? E outras coisas, como quintal, se você precisa de um quintal, porque tem muita gente que tem um pet, quer ter um pet, às vezes nem tem o pet ainda, quer ter, mas não tem esse quintal para que o pet possa ficar tranquilo. Então é isso, certo? E vamos para o segundo. Segundo, separe o sonho da realidade. Primeiro compra o que você necessita, depois o que você sonha. Porque às vezes o dinheiro não dá para comprar as duas coisas ao mesmo tempo. Se você já estiver no patamar de compra e você já consegue, parabéns, força, mas a maioria ainda não está nesse patamar. Então a gente sempre diz, compra aquilo que você sonha. Na segunda parte, na primeira parte, compra aquilo que você necessita, aquilo que o seu dinheiro consegue comprar. Então, muita gente às vezes chega aqui com pouco dinheiro, não que a gente faça discriminação não, tanto eu atendo um cliente com 10 mil reais como com 1 milhão, para mim é igual. Agora, só que a gente vai ter que falar a verdade, olha, seu dinheiro não dá para comprar. E aí às vezes a pessoa se frustra, acha que os corretores estão atendendo mal. E não é. Hoje para você comprar um imóvel você tem que ter no mínimo, se for um financiamento, pelo menos 20 a 30% de entrada. Então para que a gente não deixa a pessoa frustrada, sempre a gente fala, olha, quanto você tem, o seu dinheiro dá para comprar isso, isso, isso. Então a gente sempre está dando uma dica para a pessoa também, ok? Vamos lá para o terceiro passo. Visite o imóvel, olha só, preste muita atenção. Visite o imóvel com bastante calma. Veja os pontos positivos e os pontos negativos. Olha que legal. Quando você vai visitar o imóvel, tenha tranquilidade e olhar ponto por ponto, não tenha pressa, porque a pressa é inimiga daquilo que a gente busca. Então vá lá, olhe com muita tranquilidade, veja detalhes por detalhes. Como eu disse anteriormente no outro vídeo, é um papel, escreva. Por que isso aí vai te ajudar bastante? Porque às vezes tem um defeito na casa, vamos dar um exemplo, mas um defeito você consegue consertar. Existem alguns defeitos que quando você vai consultar um pedreiro, ele fala, olha, não dá para mexer, porque tem uma viga aqui, se você mexer, você vai derrubar a sua casa. Então não dá para comprar uma coisa que não dá para mudar, ok? Existem algumas coisas que realmente dá para mudar. Então, marca lá o seu ponto positivo e o ponto negativo. Geralmente a gente compra os pontos positivos, certo? Não, desculpa, ponto negativo. Porque o ponto positivo, você não precisa mexer. Agora os pontos negativos vai precisar mudar. Então quando você tem essas mudanças, você precisa tomar muito cuidado, ok? Vamos para o quarto passo. Visite a vizinhança em horários diferentes. Por quê? Essa dica é muito interessante. Olha só. Existem vizinhos que fazem barulhos à tarde. Existem vizinhos que fazem barulho à noite. Existe vizinho que fazem barulho até na madrugada. Como a gente saber? 100% claramente você não vai saber. Mas dá para saber pelo menos 70% a 80%. De que forma? Visitando a casa em horários diferentes. Por exemplo, hoje é sábado.
Eu vou lá na casa de manhã, eu vejo que tem um rapaz lavando o carro vizinho, som alto, tal. Poxa, se incomodar, você já toma cuidado com aquilo. Às vezes, você vai um pouquinho mais à noite, você descobre que tem uma igreja do lado da sua casa, umas 4, 5 casas para baixo. Então, você descobre que tem um bar. Então, todo esse tipo de coisa é bom você conhecer antes de comprar um imóvel. Vá visitar o imóvel em horários diferentes, ok? Eu já tive aqui uma casa que nós tivemos numa rua, era uma rua sem sair. A casa muito boa, maravilhosa, e as casas faz um tempo que estavam sem vender. E eu resolvi voltar no sábado de tarde, perguntei para o rapaz do bar qual era o problema daquela rua. Ele disse para mim, o problema dessa rua aqui é que no domingo, rapaz, tem um funk aqui, umas festas aqui no domingo que acaba com a rua. A rua aqui durante sábado de noite é maravilhosa, durante a semana é maravilhosa. Ou seja, numa simples pergunta para um rapaz, eu acabei tirando a dúvida e a casa está até hoje para vender. Resumo da história, ninguém quer comprar naquela rua. Entendeu? Agora, graças a Deus, parou o barulho, mas mesmo assim afugentou muitas pessoas. Ok? Então tenha cuidado, visite a casa em vários horários diferentes, porque aí você também tira a dúvida se tem alguma igreja, se tem algum bar, se tem vizinhos fazendo muito barulho, para você saber antes de comprar a casa, porque depois que você compra, que você muda, você não consegue mais resolver este problema, ok? Veja a distância do comércio, veja a distância dos comércios, padaria, mercado, ponto de ônibus. Por que é interessante? Muitas das vezes a pessoa compra a casa com uma distância dos pontos de ônibus, distância do mercado, dependendo a idade, o horário que a pessoa fica, aí a pessoa fala, poxa vida, eu não prestei atenção nisso, agora eu tenho que pegar o meu carro para ir lá no mercadinho. Então, veja se tem uma padaria próxima, um mercadinho pequeno, uma UBS, até mesmo um ponto de ônibus. Por quê? Ah, mas o teu carro não precisa de ônibus. Ok, mas o dia que você precisar? Então você tem que ter tudo isso daí mais perto, mais próximo do seu imóvel. Até mesmo valoriza o imóvel com tudo isso mais próximo, ok? Então veja isso antes de... Veja se tem escola, muito interessante, veja se tem escola. Veja se tem ponto de ônibus. Então tudo isso daí são coisas que vai te ajudar no seu dia a dia. Até mesmo num dia futuro, se você pensar em vender esse imóvel ele vai ter tudo bem perto. Então vale a pena, ok? Outra coisa, vamos lá. Peça para ver sempre os documentos. E peça para que o corretor explique para você detalhes sobre o documento. Se é a escritura, se é o contrato de compra e venda registrado, que tipo de documento é. Pergunta para o corretor que está te acompanhando nessa busca do imóvel, fala para ele, olha, eu quero dar uma olhada no imóvel e eu quero que você me explique sobre o documento. Essa é a consultoria que o corretor é obrigado a te prestar. Muitas das vezes ele não vai te falar lá no imóvel, ele vai te falar lá na imobiliária. Por quê? Às vezes ele quer te falar de uma forma que seja mais contundente, ou seja, até às vezes pedir para o diretor da imobiliária ou o dono da imobiliária explicar para você. Então, peça isso e peça com firmeza. Olha, corretor, eu quero entender o documento dessa casa. Ela tem escritura? Ela dá financiamento? Porque meu caso eu vou comprar por financiamento. Mesmo que eu compre à vista, eu quero saber se tem escritura. Ela tem IPTU? Eu quero ver o IPTU. Ela tem água e luz? Eu quero saber da água e luz, porque antes de eu mudar, eu quero ver se está tudo pago antes de eu concretizar o negócio, ok? Bom, 7. Faça o levantamento da água, luz junto com o corretor e a imobiliária. Por quê? Depois que você fechou o negócio, fez uma proposta, está tudo certo, você fala, olha, dá a documentação que eu quero junto com você puxar certidão, ver se tem débito de água e luz. Hoje, claro, que dá para fazer pela internet, e IPTU que dá para fazer também pela internet, mas muitas das vezes a pessoa prefere ir na prefeitura. Faça junto com o corretor. Por quê? Olha só. Confiar é maravilhoso, mas o melhor é acompanhar para entender o que você está fazendo, entender o que o corretor vai te passar, ok? Essas daí foram algumas dicas de como comprar bem o imóvel. Então, muitas das vezes a pessoa vai comprar um imóvel e não tem um entendimento do que ela poderia saber. Então, nós estamos aqui para quê? Para te ajudar mais sobre isso, tá? Nós somos da AG Consultoria Imobiliária, meu nome é Givan e eu estou aqui para ajudar, tá ok?
Na semana que vem nós voltamos com um novo vídeo e eu vou falar agora sobre locação de imóveis, tá bom?